Boa noite, pessoal. O objetivo da videoaula de hoje é verificarmos como trabalha, como funciona a análise de sensibilidade. Para tanto, vamos aproveitar um cenário que consta de uma empresa que trabalha no setor petroquímico e que objetiva minimizar o custo global de produção de gasolina e óleo. Para isso, ela decidiu levar em frente duas atividades principais. A primeira é refinar o petróleo nacional, onde cada unidade de barril processado custa 8 unidades monetárias e gera 1 unidade de barril de gasolina e 1 unidade de barril de óleo. A segunda é importar e refinar o petróleo estrangeiro. Nesse caso, 1 unidade de barril importado custa 12 unidades monetárias e gera 2 unidades de barris de gasolina e 1 unidade de barril de óleo. E essa análise de sensibilidade vai servir para respondermos questões do tipo: se a produção de gasolina for feita para atender uma demanda decrescente de 5 para 4 para 3 para finalmente unidade, produto, o que vai acontecer com o valor da nossa função objetiva? Bem, então para isso foi criado então o nosso modelo matemático, onde nós temos aqui a função de minimização. Nessa função de minimização, nós temos os parâmetros de custo da exploração e refino do petróleo próprio e o parâmetro de custo da importação do refino do petróleo. Temos que atender a duas situações, uma relativa à gasolina e a outra relativa a óleo, onde o 5 e o 3 são respectivamente os parâmetros de demanda que a companhia tem que satisfazer. Muito bem. Então, feito o nosso modelo matemático, nós passaremos para a preparação da nossa planilha para gerarmos o solver. Então, vamos escolher aleatoriamente uma célula para que nós possamos colocar a nossa função objetiva. A nossa função objetiva é a fórmula 8 vezes C1 mais 12 C13, porque em C12 e C13 nós escolhemos as células para gravar os valores das variáveis de decisão ER e IR, respectivamente. E aqui embaixo escolhemos também aleatoriamente as células que vão receber a fórmula da nossa restrição. Então, primeiro elemento da restrição, composta da expressão 1IR mais 2IR, sinal de maior ou igual, e o parâmetro aqui da demanda igual a 5. Segunda linha, nós temos a segunda restrição relativa ao óleo. Então, feito isso, vamos para o solver, onde nós vamos preencher os campos relativos ao valor da função objetiva, o tipo da função que é de minimização, e colocamos nos campos das variáveis de decisão as células respectivas, a C12 e a C13. Aqui no campo das restrições, nós adicionamos então as duas restrições relativas à gasolina e ao óleo. Muito bem. Feito isso, marcamos o campo, o botão, para nós considerarmos que as variáveis a serem computadas, todas elas terão valores positivos, e selecionamos o método aqui de simplex. Muito bem. Feito isso, resolvemos a nossa questão e, após o solver computar então e aplicar o método simplex, ele vai nos responder aqui com esses três relatórios. No caso aqui nós já temos os relatórios, relatório de resposta, o relatório de sensibilidade e o relatório de limites.
Dentre esses 3 relatórios, o mais importante é o de sensibilidade. Esse relatório de sensibilidade nos vai permitir verificar quais são as variações que as restrições, que as constâncias das restrições poderão sofrer dentro daquela nossa região viável, aonde estão a solução ótima e todas as outras soluções possíveis que não sejam as ótimas, mas que satisfazem aos requisitos do problema. Apesar de não ser uma solução ótima, a região abriga as soluções que beneficiam o nosso cliente. Muito bem. O relatório de sensibilidade ele possui 2 partes. Uma parte relativa às células variáveis, onde constam aqui as 2 células relativas às variáveis decisão ER e ER, e uma segunda parte aqui das restrições. Nessa primeira parte relativa às células variáveis, os parâmetros que existem na mesma correspondem aos parâmetros da nossa função objetiva. Então, se a gente verificar no nosso modelo matemático, nós veremos que os coeficientes das variáveis de decisão são 8 e 12, respectivamente, para ER e ER. Então, voltando aqui no nosso modelo matemático, nós veremos que os parâmetros 8 e 12 figuram aqui na nossa função objetiva. A parte relativa às restrições contém os parâmetros relativos às restrições de óleo e de gasolina. Bem, na coluna restrição lateral, nós temos as demandas de 5 e de 3, respectivamente, conforme, então, o nosso modelo matemático. Depois nós temos uma coluna, ou melhor, uma faixa, que são representadas por essas 2 colunas, onde nós temos o permitido aumentar e o permitido reduzir, que nos dá os limites inferiores e superiores que esses 2 coeficientes poderão variar. Esses coeficientes variando dentro dessa faixa significa que nós estamos dentro da nossa região viável. E como o Solver nos forneceu os 3 relatórios, a região viável ela é convexa. Como encontrar os limites? Bem, pegamos então o primeiro coeficiente 8, podemos aumentar 4 unidades, 12. 12 é o nosso limite superior. E podemos reduzir 2 unidades. Então, 8 menos 2, 6. Então, de 6 a 12 é a nossa faixa de variação para o coeficiente relativo à variável decisão ER. Dentro dessa faixa, nós estaremos navegando naquela região viável, portanto, apesar do resultado da nossa função objetiva não ser o valor ótimo, ainda temos um bom valor a considerar. Igualmente, o coeficiente 12, ele pode aumentar de 4 unidades, então 12 mais 4, 16 é o nosso limite superior, e 12 menos 4, 8, o nosso limite inferior. Então, esse coeficiente da variável de decisão IR variando de 16 até 8, ou 8 a 16, estaremos dentro daquela nossa região viável. O valor ótimo é dado, então, no ponto 8, 12. Muito bem. Com relação à coluna custo reduzido, ela nos fornece 2 tipos de valores. Valores iguais a zero, como temos aqui, e valores diferentes de zero. A questão é, se os parâmetros das variáveis de decisão na coluna custo reduzido forem iguais a zero, isso significa que, para eu obter a solução ótima, é necessário que haja concorrência das 2 variáveis de decisão. Então, voltando aqui no nosso modelo, para que eu obtenha o valor ótimo do meu custo de 32 unidades, é necessário que a variável ER esteja presente, no caso aqui como unidade, e também presente a variável IR, no caso aqui com 2 unidades. Então, esta coluna custo reduzido
com parâmetros igual a zero, significa que para que eu obtenha o valor ótimo da minha função objetiva, é necessário que ambas as variáveis existam. Com relação à parte das restrições, nós temos aqui também duas colunas, uma permite aumentar e outra permite reduzir, onde nós temos faixas de variações das nossas constantes das restrições. Então, na coluna restrição lateral, right hand, nós temos, right hand, lado direito em inglês, nós temos os coeficientes das nossas restrições. Voltando aqui ao nosso modelo, podemos ver 5 e 3 aqui são as constantes. Muito bem. A constante 5 vai poder variar nessa faixa de 3 a 6. Por que 3 a 6? Porque 5 menos 2 permite reduzir 2. 5 menos 2, 3. Permite aumentar 1. 5 mais 1, 6. Então, de 3 a 6 é a faixa de variação da minha constante 3, relativa à restrição gasolina. Com relação à restrição a óleo, onde a constante é de 3, esse 3 poderá variar dentro da faixa de 2,5, porque 3 menos meio, 2,5, até 5, porque 2 mais 3 igual a 5. 2 permite aumentar. Então, nessa faixa, nós estaremos dentro daquela região viável. Portanto, a região viável ela é composta das faixas de variações das minhas restrições laterais, das constantes do lado direito, e também das faixas dos coeficientes da minha função objetiva. A conjunção da variação desses parâmetros é que me compõe aquela nossa região viável. Como o solver faz os cálculos iterativamente, o cálculo é numérico, através de uma planilha, ele não representa através de um desenho, de uma figura. Portanto, a representação aqui é numérica. E é importante que nós interpretemos, então, esses números. Muito bem. Outra coluna importante aqui nessa parte das decisões é o preço sombra. Esse preço sombra aqui ele pode ter um valor igual a zero, negativo ou positivo. No caso aqui ele tem um valor positivo. O que significa o valor positivo? Significa que a cada incremento unitário que eu dê na constante 5 relativa à restrição gasolina, o valor da minha função objetiva irá aumentar de 4 unidades. Se eu deixar a restrição de gasolina fixa e variar a restrição do óleo, significa que a cada incremento unitário que eu dê na restrição relativa à restrição do óleo, o valor da minha função objetiva também irá aumentar de 4 unidades. Esse 4 aqui é uma coincidência. Nem sempre esses números são iguais. Poderão ser zero e poderão ser negativos também. Bom, também, igualmente, se eu der um decremento unitário na constante 5 relativa à restrição da gasolina, isso significa que o valor da minha função objetiva irá decrementar de 4 unidades. Igual interpretação nós faremos aqui para a restrição do óleo. Há um decremento unitário no valor da constante relativa à restrição do óleo, o valor da minha função objetiva irá decrementar de 4 unidades. É uma proporção, é uma regra direta. Se esse número for negativo, o efeito vai ser o contrário. A cada incremento que eu dê na constante, o valor da minha função objetiva irá diminuir. E se eu der um decremento unitário na constante da minha restrição, o valor da minha função irá subir de 4 unidades. Ou seja, se esse valor aqui for negativo, isso significa que aqui a regra é inversamente proporcional. Muito bem. Esses são os conceitos mais importantes que nós devemos saber aqui desse relatório de sensibilidade. Nesses quadros, há uma explicação bastante sucinta do que seja o relatório de sensibilidade, do que seja o preço sombra e também
e também qual é o efeito que um coeficiente negativo no preço sombra aqui irá acarretar no valor da minha função objetiva. Bem, depois do relatório de sensibilidade, nós temos aqui o relatório de respostas. O relatório de respostas, ele dá o valor de Z, o valor original e o valor final. Dá o valor das minhas variáveis de decisão e também me dá aqui os valores, parâmetros relativos às minhas restrições. O mais importante aqui é o seguinte, são essas colunas de status e a margem de atraso. Na margem de atraso, se aparecer o coeficiente igual a 0, significa que os meus recursos disponibilizados nas minhas restrições, elas serão utilizadas na sua totalidade. Então, como na minha restrição da gasolina, essa margem de atraso é igual a 0, significa que todo recurso disponibilizado, tá, para gasolina foi utilizado pelo solver para se obter a solução ótima. A interpretação em relação ao parâmetro margem de atraso relativa à restrição do óleo é similar. Significa que nesse nosso sistema não temos folga. Isso acarreta que o status das minhas restrições relativas a gasolina e óleo tem esse nome de associação, ou seja, esse status associação. Se houver alguma folga em alguma dessas restrições, essa margem de atraso vai ser diferente de 0 e o status será sem associação ou não associação. Em algumas versões do solver, o status pode apresentar também a expressão agrupar ou sem agrupar. Em inglês, binding ou not binding. Então, esse é o nosso relatório de respostas. E, finalmente, nós temos o nosso relatório de limites. O nosso relatório de limites também apresenta o valor da minha função objetiva e me dá qual é o valor do limite inferior da minha variável de decisão ER e da minha variável de decisão IR, com o seu respectivo resultado final. Esses dois relatórios de limites e de respostas, eles basicamente podem ser retirados aqui do relatório de sensibilidade. Bem, então, com esses conceitos, nós termos agora condição de responder questões do tipo, se aumentar a satisfação da demanda de 5 para 6 unidades, o que ocorrerá com o valor da minha função objetiva? Agora que vocês sabem os conceitos principais, que tal vocês simularem essas alterações propostas no modelo do solve e verificarem o comportamento desse sistema? Qual é a conclusão que vocês chegam? Vamos fazer isso? Bom trabalho então para todos. Era isso que nós tínhamos que apresentar com relação à análise de sensibilidade, onde batemos os conceitos mais importantes. Muito obrigado pela atenção. Bons estudos.